Oi, oi, oi. Vamos ver aqui como que tá as coisas. Tem um certo delay, né? Vamos ver aqui. Muito bem, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Faz tempo que eu não apareço aqui, né, de live, mas eu tenho um projeto aqui para esse ano e vamos ver se vai dar certo. Esse ano não, perdão, esse mês. Eu tô tão perdida hoje que eu tô meio aqui achando que é ano. Eu entrei um pouquinho antes, 5 minutinhos antes, né? Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas hoje eu quero contar algo muito importante para vocês. Hoje é uma data muito importante, né? Que eu não posso deixar passar em branco. Deixa eu ver aqui. Hoje, dia 5 de março. E eu estava aqui, ontem na verdade, né? Eu estava aqui arrumando a programação do mês, né? Organizando as coisas e eu lembrei dessa data muito importante, que é dia 5 de março. E o que eu queria contar para vocês? Bom, há exato um ano atrás, dia 5 de março de 2025, eu estava com dengue. E eu tive uma dengue muito forte, muito forte. E eu estava numa cama, assim, eu já tive dengue em 2012, se eu não me engano, mas a que eu tive ano passado não chegava nem perto dessa de 2012. E eu fiquei muito ruim, eu não tinha condições nem de andar, eu inchei muito, e era uma dor insuportável, eu não conseguia fazer nada. E naquele momento, eu juro pra vocês, eu nunca senti algo como aquilo. Eu acreditava que dessa vez eu ia morrer. E eu já trabalhava com mesas, né? Já trabalhava com mesas desde 2021, comecei a trabalhar com mesas. E eu vinha pedindo para a espiritualidade que eu queria canalizar a minha própria mesa. Porque às vezes que eu trabalhava, parece que faltava algo, que não era exatamente aquilo que eu queria entregar. Eu sempre achava, assim, que tinha algo mais e que as mesas elas eram um pouco incompletas. E sempre que eu pedia para a espiritualidade, eu sempre recebia não como resposta. Não, não. E eu já tinha anos que eu vinha pedindo, mais ou menos, acho que mais de um ano pedindo, e a resposta era sempre não. Mas naquele dia, naquela ocasião, eu comecei a desenvolver sintomas de dengue mais ou menos 27, 28 de fevereiro, né? E a dengue ela é muito rápida, né? Você começa assim, você tá bem, de repente, do nada, vem uma febre, aquele mal-estar, aquela dor no corpo, quando você vê, já tá com dengue. E eu tinha marcado uma jornada, eu lembro que eu tinha marcado uma jornada com a mesa que eu trabalhava, era uma jornada de 21 dias. E essa jornada tava certo, né, pra começar. E a dengue ela é muito rápida, né? Peraí que eu abri sem querer aqui. E eu tinha que fazer, né? Eu tinha que fazer a jornada. Eu tinha marcado com o pessoal já tinha, todo mundo tinha pago, tinha bastante gente, tinha entrado muita gente nova, né? Que quando a gente que já tá acostumada a trabalhar comigo, ainda é mais fácil de você lidar. E naquela ocasião, eu com dengue, gente, eu tava muito ruim, muito mal, mas eu tinha que entregar a jornada. E mesmo assim, com aquela sensação de que, dessa vez acho que eu vou pra terra do pé junto, dessa vez eu acho que não vai ter jeito. Eu mal conseguia levantar da cama, eu mal conseguia me movimentar. Era uma dor insuportável que eu sentia. Mas mesmo assim, eu falei assim, eu preciso fazer essa jornada. Eu preciso, porque eu não lembro nem o tema que eu trabalhei. E por incrível que pareça, pra vocês verem como eu estava ruim, que eu entrei hoje aqui, todas as jornadas que eu fiz, né? Desde quando eu comecei em 2023 fazer jornada, eu tenho todas salva. E eu fui procurar essa jornada de março de 2025 para eu lembrar o tema que eu estava trabalhando na jornada. E eu estava tão ruim que eu não coloquei tema. Eu fazia a jornada e não trabalhava tema. Era tipo assim, ela foi. Só Deus sabe como que foi. E, gente, é sério. E eu comecei a fazer a jornada daquele jeito. Nossa, eu lembro como se fosse hoje.
eu tava inchada, os braços tudo inchado, assim. Eu até separei alguns vídeos, eu vou trazer pra vocês verem. E eu não conseguia segurar o pêndulo. Cadê meu pêndulo aqui? Esse movimento aqui... Ai, perdão. Esse movimento aqui, ó, doía como que fala? Os dedos, assim, eu não conseguia segurar o pêndulo. Eu não conseguia falar. E eu fiz toda a jornada assim, ó. Gente, eu não tô bem, mas vamos fazer. Só que, olha pra vocês verem que coisa incrível. Como eu falei, já vinha anos que eu vinha pedindo pra espiritualidade que eu queria canalizar uma mesa. E a espiritualidade falava não, não, não. Mas naquela jornada, exatamente no dia 5 de março de 2025, bem no meio de uma ativação, a espiritualidade falou assim: você vai canalizar uma mesa ancestral. Eu tenho esse vídeo gravado, eu vou ver se eu consigo resgatar ele. E eu lembro que eu falei assim, pessoal, gente, eu acabei de receber autorização para canalizar uma mesa ancestral. Como? Não sei. Eu não faço nem ideia, mas eu vou fazer uma mesa ancestral. E foi nesse dia, no momento assim que eu estava muito doente, que eu estava assim tão debilitada fisicamente, em que eu recebi o maior presente da minha vida. E aí começou o meu processo, né, de canalizar a mesa. A dengue levou nossa, foi mais de 15 dias para eu me curar. Os vídeos aparecem ali, eu toda inchada, com muita dor. A roupa doía, porque foi uma dengue, como fala, hemorrágica, né? Quase hemorrágica, quase chegou a hemorrágica. E eu terminei a jornada, né? E quando eu terminei a jornada, eu falei assim, agora eu quero canalizar essa mesa. E como canalizar a mesa? Eu não tinha nem ideia, eu só sabia que tinha que ser ancestral. Como que eu vou trabalhar ancestralidade? Porque sim, eu queria canalizar uma mesa, eu precisava canalizar uma mesa, porque eu sentia que a mesa que eu trabalhava, ela deixava um pouco a desejar, faltava alguma coisa. Mas eu falei assim, o que exatamente a gente precisa trabalhar com ancestralidade? E eu tenho, né, eu fiz curso de constelação familiar, eu tenho um pouco de conhecimento, né? Não é o meu carro forte hoje, não é o que eu mais trabalho, mas a gente conhece, quem fez curso sabe o que a constelação trabalha, né? Sobre, olha para os nossos ancestrais, olha de forma sistêmica. E eu falei assim, então a mesa ela precisa ter essa pegada, mas como vai ser? E aí começou o meu longo processo. E aí, gente, eu tenho todo o trabalho, foram várias mesas que eu desenhava. E aí quando eu mandava imprimir, quando eu trazia para a espiritualidade, não, sabe? E foram 3 meses para conseguir chegar na mesa que hoje nós usamos. E eu lembro até hoje, no dia que eu desenhei a mesa, ela tá aqui, ó, na minha frente, essa mesa maravilhosa. E eu levei para imprimir, já era a sexta tentativa de chegar num designer que trouxesse harmonia e que eu sentisse que era esse o trabalho que tinha que ser feito. E aí eu sempre mandava pro rapaz de manhã, pegava à tarde. Então eu mandava a arte para ele pelo WhatsApp e à tarde eu ia lá buscar a mesa. E naquele dia eu fui lá buscar a mesa. E quando ele me trouxe, que eu peguei a mesa assim na mão, os meus olhos encheram de lágrimas. Eu senti a emoção. Eu falei assim, é essa mesa. Eu lembro que eu fiz assim. Eu falei, agora eu cheguei na mesa que a espiritualidade quer. Gente, é incrível. Esse processo de canalizar um trabalho, de canalizar uma mesa, é como uma gestação. Você vivencia cada momento, você sente cada movimento, cada pincelada aqui nesse quadro branco, cada lugarzinho, tudo é muito pensado, tudo é muito estruturado até chegar naquilo que a gente fala assim, agora meu filho está pronto, agora meu filho está completo. E foi esse trabalho que a gente fez ali, que eu fiz com a espiritualidade ali. E como uma boa libriana, sempre muito insegura, né? E eu passava para uma pessoa olhar, passava para outra, o que você acha? Você acha que tá harmônico? Você acha que ficou bom? Até que a espiritualidade puxou a minha orelha, digamos, né? E falou assim, olha, é você. Essa é uma missão sua. É você que tem que fazer. É você que tem que saber.
Aí foi quando eu realmente falei assim, então o negócio é comigo. Não adianta eu querer delegar, não adianta eu querer pedir ajuda, não adianta eu querer pedir conselho, não adianta eu querer pedir que as pessoas me digam o que estão achando da, da mesa. Eu preciso concluir esse trabalho, eu preciso concluir essa missão. E foi assim que nasceu a nossa mesa multidimensional ancestral, essa ferramenta poderosíssima que acessa 7 gerações dos nossos ancestrais, que consegue trabalhar limpezas energéticas, padrões, bloqueios, traumas, de forma muito profunda. E hoje nós comemoramos então 1 ano da autorização da criação dessa mesa. E no dia 7 de julho, 7/7, então ela nasceu e foi oficialmente apresentada para vocês. Com certeza esse ano, no dia 7/7, nós vamos comemorar isso profundamente. Mas por que eu quis trazer isso para vocês aqui hoje? Porque esse momento, quando você recebe a autorização para fazer algo, eu acho que é tão importante quanto o momento que nasce. Porque talvez, né, muitas vezes a gente deseja, e eu vejo muitas pessoas falando, eu queria também canalizar uma mesa, eu também queria, só que canalizar uma mesa não é só pegar um quadro e fazer alguns desenhos e falar assim, isso vai ser uma mesa de tal coisa. Ela tem que ter toda uma estrutura, ela tem que ter uma harmonia, ela tem que ter um começo, um meio, um fim, ela tem que ter um porquê, ela tem que realmente ter um trabalho que traga resultados, não é simplesmente jogar lá alguns desenhos e falar, isso é uma mesa. E quando a mesa ficou pronta, eu percebi que realmente a gente estava no caminho certo. A mesa multidimensional ancestral, ela é uma ferramenta tão poderosa, ela tem agido na vida das pessoas de forma tão intensa, principalmente na minha. Ela vem rompendo os véus, ela vem mostrando aonde estão os nossos maiores bloqueios. Ela vem trazendo aquelas respostas que muitas vezes você passou a vida inteira tentando encontrar e não conseguiu. Ela vem trazendo aquilo que os seus olhos físicos não conseguem enxergar. Ela mostra aonde estão os seus maiores problemas. Então você quer me dizer, Carla, que a mesa ancestral então ela é só para mim, não é para os meus clientes? Não, aí é que está. O que eu tenho percebido com a mesa ancestral? A mesa ancestral, a gente trabalha sempre um protocolo de 21 dias, tá? Todo mundo que compra essa mesa, ela já tem que passar por esse protocolo de 21 dias, que é a sua conexão com a mesa. Essa conexão com a mesa, dependendo do quanto você está preparada e do quanto você está pronta, ela já entra fazendo uma limpeza profunda em você. E aí começam os sonhos lúcidos, né? Aqueles sonhos que você você acorda e fala assim, nossa, mas que estranho, eu sonhei com uma situação lá da minha infância, do meu passado, da minha adolescência, com uma briga que eu tive com a minha mãe, eu nem lembrava mais. E isso começa a vir como insights. E ali tem uma questão a ser trabalhada, tá? Então, ela começa assim, ela começa te trazendo a sua cura. E aí, você vai trabalhar, depois desses 21 dias, você consegue trabalhar com as pessoas que você atende dentro dos seus atendimentos. E como que você consegue trabalhar com essa mesa nos seus atendimentos? Então, a mesa multidimensional ancestral, ela trabalha exatamente assim. Ela trabalha mostrando os bloqueios que o seu cliente traz e que muitas vezes você ainda não conseguiu identificar. Então, sabe aquela insegurança quando o seu cliente chega e fala assim, olha, eu já tentei de tudo, dentro na área profissional, eu trabalho, eu já fiz faculdade, eu tenho conhecimento, sabe? Mas parece que a coisa não anda, não vai, não tem jeito. E aí você já fez de tudo e você fala assim, poxa vida, eu vou perder esse cliente porque eu não consigo resolver o problema dele. Mas o problema dele é ancestral. O problema dele está na linhagem e você não conseguiu acessar ainda. E aí você vai na mesa, tá? Nesse relógio radiestésico aqui, você começa a fazer as perguntas específicas. Você começa a entrar no campo morfogenético dele. Você começa a entender a história dele. E aí você chega na raiz. Olha, fulana, ali na terceira geração da sua linhagem materna, houve um pacto. Foi feito um voto de pobreza.
um ancestral seu fez isso, fez aquilo, houve uma perda financeira muito grande e vocês vêm tentando compensar até hoje essa perda financeira, por isso tanta dificuldade de prosperar, por isso que você dá 3 passos para frente e 2 para trás, por isso que muitas vezes você não consegue sair do lugar. Essa sua história começou lá atrás, mas ela não precisa continuar daqui para frente. Sabe aquele vazio que você sente? Sabe aquela situação que você já fez de tudo para tentar preencher e você não consegue preencher? Ela está falando com as suas ancestrais. Esse vazio não vem de você, vem de uma história que começou muito antes. Tudo isso você consegue identificar através desse relógio radiestésico, através das perguntas certas que você vai fazer dentro da mesa. E conforme você vai trazendo isso para o seu cliente, olha, fulano, agora nós vamos trabalhar essa questão. Nós vamos limpar o que te conecta com esse ancestral. Nós vamos limpar aquilo que talvez em nenhum momento você limpou. Nós vamos fazer uma ativação, um decreto. Nós vamos fazer um exercício aqui que vai conseguir te liberar desse padrão repetitivo e você vai poder prosperar. E aí, minha querida, depois que você faz isso, o seu cliente deslancha. E esse cliente que finalmente encontrou aquela resposta, que finalmente entendeu por que a vida dele não anda, que finalmente percebeu que muitas vezes, inconscientemente, ele toma decisões que travam a vida dele porque ele está numa lealdade invisível a um ancestral. Muitas vezes, aquela sua cliente que é doida para encontrar um relacionamento e não consegue e não entende por que ela está afastando os homens, porque ela não tem permissão para o amor, porque as ancestrais dela não foram felizes, porque elas não conseguiram se realizar emocionalmente. E você, automaticamente, você acaba afastando todo e qualquer pretendente da sua vida. Sabe aquele sentimento que a sua cliente tem de não conseguir se realizar profissionalmente? Já estudou, já fez faculdade, já tentou 1, 2, 3, 4 profissões e ainda não consegue se realizar profissionalmente? É essa a solução, é uma causa ancestral. Tudo isso a gente consegue identificar e quando você traz uma resposta para o seu cliente que realmente é real, ele percebe que você consegue resolver o problema dele. Esse cliente volta, esse cliente vai te indicar. Só que esse resultado você consegue através dessa ferramenta, que ela vem não só trabalhando a sua vida, mas ela vem trabalhando a vida de todas as pessoas que você atende. Isso daqui não é uma solução, ele não vai mudar a vida do seu cliente completamente. Ele vai trazer as respostas que nunca ninguém trouxe. Ele vai conseguir te ajudar a se diferenciar no mercado de trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você traz aquilo que ele buscou a vida inteira e você começa a trabalhar isso através de protocolos, através de cura, talvez até a terapia que você já aplicava nele realmente é eficiente, só você não estava aplicando de forma correta. Tudo isso vai fazer com que o seu cliente comece a ver as mudanças e ver as transformações. E uma vez que isso acontece, então esse cliente volta, retorna, traz mais pessoas para você, indica seu trabalho para mais pessoas e é aí que você cresce. Então, o que eu queria te dizer? Há 1 ano atrás, há exatamente 1 ano atrás, eu não tinha certeza se eu ia sobreviver a uma dengue. Hoje, 1 ano depois, eu já lancei a mesa multidimensional ancestral, a mesa do sagrado feminino ancestral, que eu nem trouxe para cá. E agora, na semana que vem, nós vamos lançar a mesa multidimensional da estelar, mesa multidimensional estelar. Essa mesa, eu vou fazer uma live no domingo e eu quero apresentar para vocês essa ferramenta poderosa. Porque se eu curei a minha ancestralidade, se eu resolvi os meus problemas lá na raiz, se eu conseguir dar um novo sentido para a vida, agora eu preciso caminhar, eu preciso seguir em direção, né? Eu preciso ancorar a energia estelar da minha família cósmica, daqueles que me trouxeram até aqui numa missão especial. Então, quando eu começo a trabalhar aquilo que me trava, aquilo que até hoje impedia de eu ir para frente, a vida começa a mudar. Hoje nós temos a ETA, Escola de Técnicas Ancestrais.
dentro da ETA, nós temos vários cursos. Nós temos o curso do tarô tradicional, o curso do tarô sistêmico, nós temos radiestesia, nós temos aqui as mesas, que é o nosso carro forte, e nós vamos lançar também o curso de runas. Até o final do mês também vai entrar o curso de runas. Todas essas ferramentas disponíveis para você trabalhar a sua ancestralidade, para você curar as raízes ancestrais e principalmente os bloqueios, os traumas, tudo isso em menos de um ano. E sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente não sabe o que vem, quando as esperanças já sumiram, a espiritualidade vem e fala assim: eu estou contigo. Aquilo que você acha que é o fim, na verdade é só um começo. Você só precisa acreditar e confiar. E foi assim que tudo começou a mudar na minha vida. Foi assim que as mesas começaram a chegar. Foi assim que o meu trabalho tomou outro rumo. Foi assim que um processo profundo de cura se iniciou. E esse processo, ele ainda continua. Hoje nós temos muitos alunos, hoje nós temos aqui os trabalhos inicianos. E nesse mês de março, né? O mês onde a mesa multidimensional ancestral, ela simplesmente chegou nesse plano físico, né? Porque eu digo que a gente nunca cria nada, a gente colapsa algo, né? Então tudo aquilo que você deseja, você consegue colapsar para essa realidade. Ela já existe em algum plano de existência. Então você entra em conexão com a energia daquilo e isso se materializa aqui nessa realidade. Então a mesa multidimensional ancestral, ela já existia em alguma realidade de consciência. Eu consegui trazer essa mesa para se tornar uma realidade aqui na nossa vida, né? E a partir de então, tudo começou a mudar. E quando você traz a energia, né, que você colapsa algo dessa grandiosidade, é como se um mar de infinita possibilidades se abrisse para você. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa se colocar à disposição. E aí, para comemorar esse mês das mulheres, mês da mesa multidimensional ancestral, e o mês que vai ser também da mesa cósmica, né? A mesa multidimensional de tecnologia estelar, que nasce a partir dessa próxima segunda-feira, dia 9, segunda-feira, né? Eu quero fazer uma promoção até domingo, ao adquirir essa mesa multidimensional ancestral, você vai conseguir 50% de desconto, 50% de desconto. E eu só abri 2 vagas, tá? Então eu vou liberar 2 vagas da mesa multidimensional ancestral até domingo com 50% de desconto. A mesa multidimensional de tecnologia estelar é uma mesa que vem para completar o serviço. Ela vem para te conectar com a sua família cósmica. Ela vem para dizer quem você é e qual a sua missão aqui. Ela vem para mostrar que você não é só mais uma pessoa que está aqui neste mundo. Você tem uma missão muito especial. A mesa multidimensional de tecnologia cósmica, ela tem tecnologias de cura, de reconexão com o nosso eu superior, de reconexão com a nossa família estelar, de reconexão com o coração sagrado, com o Cristo cósmico, com os dragões primordiais, e ela vem trazendo uma força poderosa para te conectar com a sua missão de vida. E essa mesa também vai estar em promoção de lançamento apenas por 24 horas. A mesa multidimensional de tecnologia estelar, eu vou estar trazendo ela para vocês aqui, apresentando ela, né? Porque eu já mandei confeccionar, mas infelizmente leva alguns dias para ficar pronto, na segunda-feira. Porém, até segunda-feira, de domingo até segunda-feira, ela vai estar com 50% de desconto no lançamento. E essa mesa cósmica, ela está simplesmente espetacular. Então, se você quer fazer parte dessa família de técnicas ancestrais, se você quer fazer parte dessa cura profunda que nós estamos fazendo, vivenciando a cada dia, conhecendo cada vez mais a nossa história, conhecendo cada vez mais a nossa missão de vida e agora nos conectando com a nossa família cósmica estelar de forma muito profunda, até segunda-feira você vai ter descontos imperdíveis em todos os nossos cursos. O curso de runas, que vai sair só o mês que vem, em abril, eu não consigo fazer nenhum desconto.
para comprar antecipado. Mas todos os demais cursos já estão com descontos. Nós temos o curso tarô tradicional, tarô sistêmico, o curso de Reiki, ele está assim com desconto impressionante, tá? O curso completo de Reiki, apenas R$ 197, tudo isso para você até domingo. Essa é a mudança, essa é o chamado. Isso que aconteceu na minha vida em apenas um ano. E eu quero que você faça parte dessa história. Eu quero que você faça parte dessa família. Eu quero que você esteja comigo, crescendo junto, curando as suas feridas ancestrais, curando os seus bloqueios. Basta você abrir o seu coração, dizer sim. E tem mais uma coisa que eu quero falar para você. A partir, vou até dar uma data aqui, ó. A partir do dia 20 de março, tá? É um compromisso que eu vou assumir aqui com você. Toda sexta-feira nós vamos fazer ativações da mesa multidimensional ancestral de forma gratuita para vocês. Cada sexta-feira vai ser uma mesa diferente. No dia 20 nós podemos começar com a mesa ancestral, no dia 27 com a mesa da tecnologia estelar e assim em diante. Como que isso vai funcionar? Quem quiser vai me chamar no privado e vai falar assim: Carla, eu quero que faça a minha análise, eu quero que faça a minha, como fala, monte o meu protocolo, eu quero que você identifique os meus bloqueios. E nós vamos fazer esse trabalho aqui ao vivo, tá? Com você, nós vamos fazer uma live conjunta e nós vamos identificar os seus padrões, tá? E já vamos trabalhar ali. Isso de forma gratuita, tá? Só que você vai precisar liberar essa informação pública, tá? Então, toda semana, eu vou tentar fazer toda semana. Se eu achar que fica muito pesado, eu faço cada 15 dias. Toda semana nós vamos fazer uma live. E nessa live, obviamente que eu não vou expor nada muito pesado da pessoa, né? Se sair alguma coisa muito pesada, a gente não fala, né? Deixa para falar no privado. Mas eu quero trazer aqui de forma para vocês conhecerem como que as mesas trabalham, tanto a mesa ancestral como a mesa da tecnologia estelar. E, gente, a mesa tecnologia estelar, é que eu não consigo compartilhar a tela aqui, senão eu acho até que dá, mas eu não sei, tá? Senão eu já ia compartilhar para vocês como que ela ficou incrível, mas eu quero que seja uma surpresa para vocês na segunda-feira. Então era isso que eu queria trazer, esse dia muito especial, dia 5, o dia que tudo mudou na minha vida, o dia que eu achei que eu ia morrer, mas na verdade eu renasci. Eu gosto muito do tarô da carta número 13, que é a carta da morte, né? E é uma das cartas que as pessoas morrem de medo, né? Nossa, carta da morte, vou morrer. Muito pelo contrário. A carta da morte no tarô, ela fala sobre renascimento. Ela fala sobre tudo que precisa ficar para trás do velho eu. E nessa época eu lembro muito bem, eu faço leitura de tarô para mim todos os dias, né? Como uma boa taróloga, a gente tem que estar sempre ali fazendo. E saía muito a carta 13, né? E como eu tava com dengue, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu tô achando que não, que é outra coisa. Mas na verdade foi uma grande fase de renovação, de mudanças, de transformação. E que eu venho até hoje aí absorvendo isso de forma muito intensa. E você também pode, sabe por quê? Porque todas nós carregamos traumas, histórias pesadas, muitas coisas que a gente nem sabe. E nos nossos atendimentos também. Então, se você quer ser uma terapeuta que se diferencia, você precisa aprender a olhar para as raízes ancestrais. A mesa multidimensional ancestral, ao contrário da constelação, ela trabalha de forma multidimensional. Ela não precisa pedir permissão. Ela abre o campo multidimensional da pessoa, ela faz a leitura energética e ela te entrega os resultados. Mesmo sem precisar que nenhum ancestral seja representado, sem precisar que nada aconteça. Ela simplesmente vem limpando o campo de informação. Tudo é informação, tudo, toda a nossa vida, a nossa história é um campo de informação. E a mesa multidimensional ancestral, ela consegue acessar essa informação, ela consegue limpar aquilo que ainda te prende a alguma memória ancestral, que ainda te prende a algum ancestral que não deu certo em alguma área da vida dele. Por um amor que nós falamos que é o amor cego, muitas vezes a gente está olhando para eles sem perceber. E quando você começa a trabalhar essa ferramenta, que eu costumo dizer que além de poderosa, ela realmente muda
a nossa essência, muda a maneira como a gente vê o mundo, muda a maneira como a gente se vê, né? Tudo se transforma, tudo se renova na sua vida, na nossa vida. Então é isso, lançando agora essas 2 vagas que eu abri dessa mesa com 50% de desconto. Se fechar hoje, acabou, mas no máximo até domingo. E lançando a mesa multidimensional de tecnologia estelar. Essa mesa ela vem para completar o quadro da escola técnica, escola de técnicas ancestrais que nós abrimos agora essa semana. E aí nós vamos trabalhar todas essas ferramentas no decorrer do ano, trazendo cura, mudança e transformação para a sua vida. Gratidão a você que me acompanha, gratidão a vocês, meus alunos, gratidão por estar aqui nessa quinta-feira. E é isso, me chame no privado e vamos embora.